Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Expert Radiologia. Essa é a nossa 7ª aula do curso de Ressonância Magnética, esse curso que a gente está disponibilizando gratuitamente para você aqui no YouTube. Então, já vai lá, se inscreve, deixe seu like para ajudar o canal a continuar crescendo e a gente continuar produzindo conteúdos como esses. Nessa aula, a gente vai falar sobre a anatomia do encéfalo. Mas a gente não vai mostrar a anatomia, todos os pontos anatômicos, não. O objetivo dessa aula não é esse. É mostrar para você, operador, quais são os pontos anatômicos que você deve conhecer no momento para programar o exame, caso apareça um exame diferente. Lembra que na aula passada a gente falou sobre a realização do exame do crânio? Então, a gente vai continuar falando sobre a realização do exame de crânio, só que através da anatomia, de alguns pontos anatômicos para vocês se situarem. Tá bom? Sem mais delongas, vamos à aula. Então, estamos aqui com a imagem no plano sagital, um corte sagital bem centralizado, como vocês observam aqui, esse corte aqui, ó, passando exatamente na foice interhemisférica. Então, a gente tem essa imagem aqui, tem algumas estruturas que a gente precisa identificar para poder conseguir realizar o exame com uma certa confiança. Tá bom? Então, vou mostrar a imagem desse beija-flor. Então, até vou dar crédito aqui ao professor João Paulo, do Você Radiologista. É um bom canal, aconselho vocês seguirem lá, bem interessante. Então, ele fala aqui que essa região aqui, ó, ela é semelhante a um beija-flor. E realmente, se você olhar direitinho, aqui a cabeça do beija-flor, aqui parece o peito do beija-flor, aqui essa região mais inferior parece a cauda do beija-flor. É bem interessante. Aqui parece o bico do beija-flor, né? Bem legal mesmo. Então, que estruturas são essas? Então, você viu o beija-florzinho? Então, a gente vem aqui de baixo para cima. A gente tem aqui o bulbo, nessa região. Aqui o peito do beija-flor é a ponte. Tá vendo que ele é mais protuberante aqui para a região anterior. A cabeça do beija-flor é o mesencéfalo. Aqui, essa região mais posterior aqui é a placa quadrigeminal. Aqui, essa região aqui mais próxima para o bico do beija-flor, por assim dizer, são os corpos mamilares. E essa pontinha que sai aqui, parecendo o restante do bico do beija-flor, essa pontinha que sai aqui, ó, que faz esse formato, é o infundíbulo. E logo abaixo a gente tem a hipófise. Certo? Então, viu o beija-flor, você já consegue identificar várias estruturas. Aí tem uma brincadeira até legal sobre a questão das asas, né? O beija-flor com a asa aberta, a asa dele seria aqui o verme do cerebelo. Então, a gente tem o hemisfério cerebelar de um lado, hemisfério cerebelar do outro, e no meio o verme do cerebelo. Como é um corte central, aqui a gente sabe que é o verme do cerebelo. Aqui, mais superior, a gente tem que lembrar e identificar essa estrutura aqui, que é o corpo caloso, certo? Então, o corpo caloso vai ser muito importante para a programação dos exames. Vocês já viram até na aula passada. A gente tem os lóbulos e os giros aqui. A gente não vai se aprofundar nisso, tanto que é uma anatomia para você conseguir ali determinar os cortes, planejar o exame, fica bem interessante. Quiasma óptico. Aqui a região aqui do fóramen magno é super importante para a gente também na hora de programar o exame, delimitar. Então, são estruturas que a gente vai considerar, que a gente vai ver que são interessantes. Vou passar aqui. Aqui, por exemplo, para a gente operador que realiza exames de ressonância, o corpo caloso ele serve para a gente delimitar ali, colocar e alinhar, por exemplo, o plano axial. Então, a gente programa o plano axial através do sagital e do coronal também, principalmente através do sagital, seguindo aqui o corpo caloso, certo? A gente tem o joelho, o corpo e o esplênio aqui mais posterior. Então, a gente pode programar através disso. Se eu for mais para a lateral, tá vendo? A gente estava na linha mais central e agora a gente foi para um pouquinho mais lateral, próximo aqui aos ventrículos laterais do paciente, aqui ó, na parte posterior aqui do átrio do posterior, próximo aqui ao plexo coroide. Nesse corte vai apresentar essa imagem aqui, e aqui tem uma estrutura que é super importante para o operador na hora de programar exames de crânio. Dependendo da patologia que está sendo investigada, a gente vai precisar identificar uma estrutura chamada de hipocampo. Essa estrutura hipocampo fica exatamente mais ou menos aqui nessa direção. A gente vai encontrar ela dessa forma, como vocês conseguem observar aqui, ó. O hipocampo
fica aqui na região temporal também. Então, observe o hipocampo. Muita gente diz que ele parece com um cavalo marinho. Olha o cavalo marinho aqui, olha o hipocampo aqui. Aqui está uma estrutura, uma imagem mais anatômica, só para situar vocês. Então, a gente viu o cavalinho marinho, tem gente que diz que é um peixinho, uma baleinha. É uma forma de identificar mais fácil. A gente precisa identificar essa estrutura no exame de crânio para algumas programações, para algumas sequências. Aqui está o exemplo demonstrado. Ó. Tem sequências que a gente vai precisar inclinar aqui os cortes, pois a gente precisa fazer aqui um coronal seguindo o plano do hipocampo. E aí a gente vai conseguir uma boa imagem para um determinado diagnóstico. Então é super importante saber identificar essa estrutura. Então quando você estiver lá aprendendo não sei o que, tem que identificar essas estruturas, dá uma passadinha nas imagens e procure, tá bom? E está aqui, se você programa aqui um coronal dessa forma, com esse ângulo, a gente vai ter uma imagem final aqui, ó, T1, T2, e olha aqui o hipocampo à direita, hipocampo à esquerda, hipocampo à esquerda, hipocampo à direita. Parece um rocambole. O professor Gesrel, que também aconselha, é um canal muito legal para a gente seguir, para a gente aprender muita coisa. Ele fala que parece, o hipocampo ele parece um rocambole mesmo, é quando você olha de frente o rocambole. Bem legal essas sugestões. Aqui pode ser programado também um axial, a gente vai ver isso mais para frente. Outra coisa que a gente deve conhecer também é o sistema ventricular. Tá? Então, o que seria o sistema ventricular? Os ventrículos, o lugar onde passa líquor ali dentro do encéfalo. Então, o que a gente tem? A gente tem os ventrículos laterais, que tem esse formato aqui, esse maior aqui em roxo, é o ventrículo lateral. São dois, o ventrículo lateral direito e o esquerdo, que pode ser colocado também como primeiro ventrículo e segundo ventrículo, mas geralmente é utilizado mais a nomenclatura ventrículos laterais. O ventrículo lateral se comunica com essa estrutura aqui, que é o terceiro ventrículo. Então, o terceiro ventrículo. E esse foramezinho aqui, chamado de forame de Moore, que conecta os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Já o terceiro ventrículo vai se comunicar através de um arqueduto com o quarto ventrículo, que é esse aqui. Esse que tem uma pontinhazinha aqui, ó, é o quarto ventrículo. A gente tem a comunicação do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. E esse arqueduto aqui é o arqueduto cerebral, tá bom? E aí esse líquor ele é distribuído em todo o cérebro. A gente vai ver um vídeo agora demonstrando melhor como acontece esse processo. Então, por que é bom a gente conhecer essa estrutura, esse sistema? Porque existem alguns protocolos que são feitos para avaliar o fluxo licórico. Então, a gente vai precisar identificar essas estruturas para programar corretamente o exame. A gente vai mostrar a imagem na imagem de ressonância agora, vocês vão ver direitinho. Vou explicar para vocês, vou mostrar ali como fica o exame final de fluxo licórico. Bem, nesse volume de imagens aqui, a gente vai conhecer melhor qual aspecto anatômico aqui do sistema ventricular, para vocês compreenderem e saberem como programar o exame, tá bom? Então vamos lá. Aqui nessa imagem mais central, a gente vê aqui essas estruturas que estão claras, estão brancas aqui, são estruturas que estão constituídas por líquor. Então aqui a gente tem o ventrículo lateral, aqui é o ventrículo lateral direito, tá vendo? O ventrículo lateral direito até essa região. E passando por outro lado, a gente tem o ventrículo lateral esquerdo. Aqui, ventrículo lateral esquerdo. Se eu ir para a imagem mais central, aqui, vocês conseguem observar que a gente tem uma comunicação aqui do ventrículo lateral esquerdo com o terceiro ventrículo. Se eu for para o outro lado, a gente também tem uma comunicação do ventrículo lateral direito com o terceiro ventrículo, que é esse aqui. Esse aqui é o forame de Moore. Então, ele faz essa comunicação. Aqui a gente tem o terceiro ventrículo. Se a gente for olhar essa região aqui do terceiro ventrículo, note que vai passar aqui ó, um arqueduto que vai ligar
o terceiro ventrículo, que é esse aqui, ao quarto ventrículo. O quarto ventrículo parece um deltazinho aqui, ó. Muito mal feito, mas parece um pouquinho um delta. Deixa eu passar um pouquinho aqui mais. Pronto. Aqui terceiro ventrículo, se comunicando através do arqueduto cerebral com o quarto ventrículo. Então sempre lembre aí desses pontos anatômicos, principalmente aqui da região do arqueduto cerebral, porque tem uma sequência que a gente vai programar exatamente em cima do arqueduto cerebral, que vai produzir essa imagem aqui. Deixa eu passar. Olha, aqui, olha esse pontinho aqui, ó, que é o arqueduto cerebral. Tá vendo? Então, a gente não vai se aprofundar nessa sequência, é só para vocês terem uma base, como é importante conhecer a anatomia. Eu vou mostrar aqui outra imagem que faz parte do protocolo também do fluxo licórico. Olha aqui. Note só essa sequência aqui, ó. Estou passando ela. No sagital. Vou voltar aqui para vocês verem de novo. Então, são sequências que fazem parte aqui da avaliação quando se há um protocolo, quando se pede um protocolo para avaliação do fluxo licórico. Certinho? Então vamos falar um pouquinho mais de anatomia aqui. Estamos aqui com a imagem axial, é um T1, vou passar aqui as imagens para vocês visualizarem. A gente vai falar sobre algumas estruturas que são interessantes. A gente não vai falar sobre todas, mas algumas bases que você que está iniciando deve saber. É interessante você saber, depois você pode se aprofundar. Lembrando que esse não é um curso aprofundado de ressonância magnética. É um curso mais básico, é para você que está iniciando na área. Então vamos lá. Aqui os cortes começam sempre a nível aqui do forame magno. A gente vai ter aqui a medula e o líquido aqui ao seu redor. Subindo aqui um pouquinho essa imagem, a gente consegue observar aqui novamente a medula. Essas estruturazinhas aqui que vocês conseguem observar são as tonsilas cerebelares. Então, tonsila cerebelar à esquerda, tonsila cerebelar à direita. Aqui, essa região aqui à direita e essa região à esquerda são os hemisférios cerebelares. Então, hemisfério cerebelar esquerdo, hemisfério cerebelar direito. Vou subir um pouquinho mais. Nesse corte aqui, a gente tem aqui a região do quarto ventrículo, o nódulo aqui. Então, quarto ventrículo, hemisfério cerebelar direito e hemisfério cerebelar esquerdo. Aqui a gente tem a região da ponte, temos os pedúnculos cerebelares. Aqui a gente tem o lobo temporal à esquerda e o lobo temporal à direita e a região das órbitas que a gente não vai falar muito nesse momento. Subindo aqui um pouquinho, a gente vê novamente o lobo temporal à direita, lobo temporal à esquerda, a região aqui da ponte, a transição da ponte para o mesencéfalo. A gente tem o hemisfério cerebelar à direita e o hemisfério cerebelar à esquerda, a região do verme, que é uma região mais central do verme cerebelar. Subindo aqui um pouquinho mais, a gente tem já o mesencéfalo, os pedúnculos mesencefálicos, as cisternas aqui nessa região, que a gente não vai se aprofundar também no momento. Aqui a gente tem o lobo temporal à direita, lobo temporal à esquerda. Essa região aqui eu estou passando o mouse aqui são os uncos do lobo temporal, aqui tanto esse lado direito como no lado esquerdo. São interessantes a gente saber, a gente conhecer essas estruturas. Aqui a gente tem parte do verme cerebelar aqui, da região do cerebelo. Aqui, mais posterior, a gente tem já o lobo occipital, parte do lobo occipital. E aqui, parte do lobo frontal. E a região aqui das órbitas, direita e esquerda. Subindo aqui um pouquinho mais, a gente tem novamente o mesencéfalo. Esse pontinho preto aqui é o arqueduto mesencefálico. Essa estrutura parece com o Mickey Mouse, eu já falei em outras aulas aí de tomografia. A gente tem o lobo frontal, aqui o lobo temporal e o lobo occipital, a região do verme, do cerebelo. Subindo aqui, tem várias outras estruturas aqui que a gente não vai falar nesse momento. Subindo aqui um pouquinho mais,
A gente tem essa região que é super interessante. Aqui o lobo frontal, os lobos temporais, o lobo occipital, já subindo aí para a região do lobo parietal. Aqui a gente tem a substância branca, que é a substância que está mais clara aqui no T1, e a substância cinzenta, que está mais escura aqui na região da cortical. A gente tem essa região aqui que são parte da ínsula, então a ínsula aqui à direita e à esquerda, o núcleo caudado aqui, núcleo caudado à direita e à esquerda, o terceiro ventrículo está passando aqui, a gente tem o putame e o globo pálido logo à frente. Ele é bem discreto, mas dá para observar mais ou menos ele aqui. Então, putame, globo pálido, putame, globo pálido. Na tomografia a gente chamou esses dois juntos, que a gente consegue visualizar a presença dos dois, não dá para diferenciar um do outro, a gente chama de núcleo lentiforme. A gente tem a cápsula interna que passa aqui, ó, cápsula interna, o braço anterior, o joelho e o braço posterior, os tálamos nessa região. Aqui a gente tem o ventrículo lateral, a região posterior do ventrículo lateral, o átrio do ventrículo lateral. Deixa eu procurar melhor a imagem. O plexo coroide geralmente fica aqui, ó, plexo coroide. Aqui a glândula pineal. Se eu subir aqui um pouquinho mais, a gente tem esse outro corte aqui novamente, onde a gente consegue visualizar o ventrículo lateral aqui e aqui, ventrículo lateral novamente. Aqui é o córneo anterior do ventrículo lateral. Essa é a região aqui do joelho do corpo caloso e aqui posterior o esplênio do corpo caloso. Aqui temos novamente aquelas estruturas que eu mostrei, que é o núcleo caudado, aqui os núcleos lentiformes, que é o putame e o globo pálido, e a cápsula interna. Temos estruturas aqui como substância branca, substância cinzenta e os lobos, e a região dos lobos frontais, temporais, occipitais. Subindo aqui na região mais superior, a gente vai ter lobo frontal, lobo parietal. Lobo frontal e lobos parietais. Então, são essas estruturas que eu gostaria de mostrar para vocês no plano axial. Não são todas, a gente só falou de algumas básicas. Então você tem a obrigação agora de ir lá, se aprofundar, procurar mais conteúdo, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre a realização do crânio-rotina, da realização do protocolo de crânio-rotina, como é o passo a passo. Aqui eu só gostaria de dar um norte para vocês em relação a os outros protocolos que existem. Podem existir diversos protocolos para estudar o crânio, a depender da patologia que está sendo avaliada. Aqui nessa aula a gente falou um pouco sobre algumas estruturas que serão importantes para exatamente alguns desses protocolos. Por exemplo, o crânio é um protocolo para demência, a gente tem algumas sequências que são iguais às outras sequências do crânio rotina. O que vai mudar é que, por exemplo, a gente tem aqui nesse modelo de protocolo, que isso pode variar dependendo da instituição, nesse protocolo a gente tem um axial T1 para o hipocampo, então você tem que programar em cima do hipocampo, então você tem que saber identificar essa estrutura. A gente tem o coronal T1 e um coronal T2, aqui era T2, porque está errado aqui, mas é coronal T2 com um corte fino, 3 milímetros, direcionado para o hipocampo também. Então, tem que identificar a estrutura para poder programar. E além disso, tem um sagital aqui, um 3D bravo. Crânio-epilepsia é um protocolo bem semelhante a esse aqui, que muda aqui, a gente vai ter um coronal T2 flare, com cortes finos, 3 milímetros, direcionado também para o hipocampo, um axial aqui T1 também direcionado para o hipocampo. Então é interessante a gente saber identificar essas estruturas. Sabendo, dois protocolos dependem da identificação correta do hipocampo para a programação. Então é essencial conhecer. Crânio-hidrocefalia ou crânio com fluxo licórico, para avaliação do fluxo licórico. Vai ter aquelas sequências que o crânio-rotina tem, só que a gente vai ter algumas sequências a mais. A gente tem aqui um sagital T2, 3D, para fluxo licórico, e um axial de fluxo licórico. Então, também importante saber identificar as estruturas, saber identificar como funciona ali o sistema ventricular, certo? E saber identificar o arqueduto cerebral. Existem outros protocolos para o crânio? Existem. A gente tem
crânio-tumor, que geralmente é adicionado às sequências do crânio-rotina, a injeção do meio de contraste. Então a gente vai ter um axial T1 sem contraste, um axial T1 pós-contraste e outras sequências. A gente tem crânio para esclerose múltipla, crânio com perfusão, crânio com espectroscopia e por aí vai, tá bom? Então é interessante você saber realizar o crânio rotina e saber que em alguns casos a gente vai ter que colocar sequências adicionais. Geralmente no protocolo já tem lá, quando você vai puxar os protocolos, já tem protocolo para cada um desses. Então saber identificar a estrutura e colocar ali a programação de forma correta. Tá certinho? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como esses. Eu agradeço por tudo e até a próxima aula.